Olha, para quem quiser ler aqui um artigo, eu falei muito sobre isso na semana passada. Aliás, fiz um programa praticamente só sobre isso na sexta-feira. E aí transformamos isso em artigo lá no iclnoticias.com.br. Então dê uma olhada lá. Porto Alegre, a cidade que é o case, como o Eduardo Leite fala, né? O case do Estado mínimo. Você quer saber como é viver em uma cidade do Estado mínimo? Você vá morar em Porto Alegre, no meio da enchente. Você vai saber como é viver lá. Os últimos dois prefeitos, principalmente, são os grandes responsáveis por isso, né? Ah, e por que não fala dos outros prefeitos só porque era do PT? Não, porque os outros prefeitos não extinguiram o DEP, não extinguiram a secretaria, não extinguiram a Fundação Zoobotânica, não extinguiram a Federação de Economia e Estatística. Eu estou falando de quem acabou com o Estado, né? Ah, por que você não fala? Porque você é petista, né, o Pedro Falcão? Por acaso os outros prefeitos anteriores, inclusive os que não eram petistas, acabaram. O Nelson Marquesan, que foi prefeito antes do Melo, extinguiu 16 órgãos públicos, incluindo o departamento de esgotos pluviais da cidade, que era apenas o responsável por cuidar dos diques, das bombas para esvaziar a cidade para evitar que ela alagasse, do muro e das comportas. Só isso. Só isso. Eu até fiz uma comparação aqui, o pessoal do site escolheu muito bem o subtítulo, né? Você imagina algum imbecil, porque só pode ser um imbecil, matando o órgão que cuida da estrutura anti-enchente de Veneza, e tá falando alguém aqui que morou em Veneza, tá? Então eu não tô falando de ouvir falar, eu morei lá. Eu morei em Veneza, eu sei como é. Eu sei como é a preocupação da cidade de Veneza. Veneza construiu um sistema anti-enchente chamado Mose. Veneza tem 3 bocas de porto, é uma laguna, né, Veneza? Ela tem 3 bocas onde a água do mar se mistura com a água que vem ali dos rios do Vêneto e forma aquela laguna. Veneza construiu barreiras que podem ser acionadas se a maré enche muito. Em Veneza chama-se aqua alta, né? Mas é maré cheia. A maré enche e enche a cidade. Sempre encheu Veneza? Sempre encheu. Tem enchido mais nos últimos anos? Tem enchido muito mais nos últimos anos, de modo preocupante, com mais intensidade e mais vezes. O que é que Veneza fez? Nessas 3 entradas onde entra a água do mar, que é o problema de Veneza, quando o mar enche demais, eles apertam um botão lá, meu filho, e levantam uma barreira, assim, sabia, Pedro Falcão? O negócio está embaixo da água do mar, é um negócio inacreditável. Mose, porque é de Moisés, né? Mose é o Moisés, né? Que separou as águas do mar. Veja aqui, a poesia na Itália, né? E aí você aperta o botãozinho lá, tem até as imagens aqui, ó. Olha aqui que beleza, olha só como é que é, ó. Isso aqui é o Mose, ó. Olha aqui, ó. Aqui ele está embaixo do mar, ele fica deitadinho lá, né? Olha aqui a sala de controle do Mose, ó. Dá pra ver direito aqui, Pedro Falcão? Tá, né? Aqui a sala de controle, ó, os caras sentadinhos ali, olhando as comportas, tal, as barreiras, são barreiras, na verdade, né? Aqui é a barreira levantada, ó. Isso aqui não é simulação, tá, gente? Isso aqui é a barreira levantada de fato. Aqui uma boca de porto, ó, são 3 grandes, né? Não são bocas de porto, na verdade são as bocas de entrada da laguna, né? Essas bocas inteiras aqui, elas são fechadas pela barreira. Tá aqui o Mose, ó. O Mose levanta, e aí do lado fica a água do mar mais alta e do outro fica a Veneza mais protegida. Alguém imagina algum idiota, algum imbecil, algum estúpido que acabaria com isso aqui para enxugar o Estado? Para fazer o Estado mínimo. Alguém consegue imaginar algum idiota fazendo isso na Itália? Pois é, aqui no Brasil nós tivemos os idiotas que fizeram isso. Nós sabemos o nome dos idiotas, inclusive. Tá? Então, isso aqui está publicado em artigo, se vocês quiserem ler, está lá no iclnoticias.com.br.